Olá, meus amigos, bom dia a todos vocês. Sejam todos muito bem-vindos a essa meditação, hoje nesse sábado da terceira semana da Quaresma, né? Último dia dessa terceira semana da Quaresma. E no dia de hoje, o Senhor nos ensina algo essencial para a nossa conversão, que é a virtude da humildade. Num dia tão propício, né? Num dia votivo à Virgem Maria, o Senhor nos ensina qual o valor que a humildade pode alcançar em nossas almas. E olha, meus irmãos, diante de toda a verdade que se expressa ao coração que a busca, a gente percebe que essa verdade do amor de Deus por nós, do seu cuidado, da sua generosidade, da sua paixão, morte e ressurreição, que nos garantiu penhor sobre a morte e sobre o pecado, a gente invariavelmente vai cair na humildade. Quanto mais o coração conhece o tanto que é amado, mais ele se torna fértil, humilde, pobre, porque ele conhece a si mesmo. E diante da grandeza de Deus, ele esquece a soberba, a prepotência, a vaidade, o orgulho, a sobreelevação. O coração do homem, quanto mais conhece a Deus e entra em contato com o seu amor, mais ele vai deixando-se à mercê da graça. Mas então Deus vai usando de capilaridade nesse coração, vai lançando suas raízes com liberdade. Então, o coração humano, assim, tornado humilde pelo conhecimento da verdade, ele pressupõe mais esperança, mais fé, mais amor. Portanto, meus irmãos, é extremamente contraditório imaginar que quanto mais a pessoa conheça a Deus, quanto mais a pessoa conheça seu coração, conheça o efeito da sua paixão, morte e ressurreição na própria vida, é completamente contraditório que essa pessoa venha a tornar-se mais orgulhosa, mais soberba, mais sobrelevada, invejosa, ciumenta, mais apegada. Não. Ela torna-se invariavelmente mais sábia, temperada, moderada, humilde, forte, robusta, aconselhada, orgânica, leve, pura, casta, né? Obediente. Meus irmãos, a humildade é resposta, né, do encontro do amor. Olha só que engraçado, né? Muitos homens querem isso, descobrir a chave do amor, descobrir a chave do sucesso, a chave da felicidade, da fama, né? Da boa fama diante dos homens. Mas quando encontram-se com a verdade, desejam logo retirar a coroa de suas cabeças, o cetro de suas mãos, o trono de seus assentos. Desejam então colocar o coração empenhado em outra coisa, em produzir, em ser fértil, em acolher, em deixar-se ser amado. É estranho porque só aconteceu essa inversão completa em Satanás, que mesmo conhecendo a Deus, sua luz, sua graça, sua misericórdia, decidiu por si próprio elevar-se. Não servirei a sua palavra terminal, é a sua palavra de ordem. E quão triste ela é. Ela não é bem-sucedida, ela é sinal de tristeza. Existem homens e mulheres hoje em dia que decidiram adorar, né, tal estrela que caiu, tal anjo decaído, né? Mas ele é um exemplo de tristeza, de desolação, de solidão, de perda, não de graça, não de amor, não de ventura. Por isso todo homem arrazoado, né? Arrazoado, sensato, moderado, simples, que deseja, né, ter esse coração aventuresco. Eu quero descobrir o amor, eu quero descobrir a verdade, eu quero sair de mim mesmo, eu quero cumprir uma grande ventura em minha vida. A encontrará em Deus. Sim, a encontrará em Deus. Mas ao chegar a esse conhecimento de Deus, em vez de colocar uma coroa, de ter um traje, né, extremamente excelente e vistoso a todos, em vez de ter boa fama,
em vez de ter elogios, aplausos, posição de evidência, talvez encontre melhor razão no escondimento, na vida simples, na vida pura, casta, honesta, justa, mas feliz, porque encontrou-se com a verdade e a verdade o posicionou. É isso que nós encontraremos hoje nesse Evangelho e também na meditação de São Tomás de Aquino para a Quaresma no dia de hoje, onde nós iremos meditar sobre como que essa paixão nos reconcilia com Deus. E essa reconciliação, nesse reaproximar-se de Deus, eu não me sobreelevo a Deus. Você lembra de qual foi o problema no primeiro pecado de nossos pais, né? Adão e Eva no paraíso? Quando antes, humildemente, né, férteis à sua palavra, davam frutos, né? Eram felizes, eram prósperos, eram alegres, eram íntegros, sábios, eternos, né? Não foram corrompidos pela paixão nem pela morte. Mas, de repente, entrou a mentira daquele que é triste, daquele que é invejoso, soberbo. E aí soprou nos seus ouvidos de que Deus fosse tirânico, ou não fosse bom, ou não fosse verdadeiro. E aí eles passaram a olhar para o fruto proibido, que era sinal que o tendia à obediência, e passaram a desejar serem como Deus, ou seja, sobrelevar-se. Ou seja, não mais servir, não mais contemplar, mas serem adorados, serem servidos, né? Essa infertilidade, né, rompeu-se, o coração passou a ser estéril, sabe? Depois de caírem nessa tentação tão nefasta, decidirem por este mal tão grande, tão perverso, o coração deles passou a ser completamente estéril, inóspito, triste, desolado, né? Portanto, que o homem aprenda esta lição, né, diante de Deus, que o caminho para o encontro com a verdade, essa aventura que nos chama o coração, é um caminho de humildade. E essa humildade é libertadora. É isso também que torna a nossa vida mais leve. Enquanto o homem sustenta o peso de uma coroa, por mais bela que ela seja, né, ela pesa sobre a cabeça, sobre os ombros, ela fadiga, né? E não temos em nós uma graça, uma estatura que possa manter essa coroa de pé por muito tempo. Toda a glória humana se desfaz, se desmancha. Ao fim dos nossos dias, a gente verá quão perecível é a nossa condição, como delicados nós somos, como frágeis nós somos, totalmente dependentes de Deus. Hoje a gente está passando por essa passagem de nuvens aqui na janela, né? Então, tem hora que está iluminado, tem hora que está escuro. Isso me fez pensar um pouco, né, sobre essa condição que meditamos, né? Totalmente dependentes de Deus. Ele nos manda a sombra para nos recolher, para nos abrandar, para descansar o nosso coração, e nos manda a luz, o sol, o ardor de seu calor para o trabalho, para dispor nossas energias para o bem. Até nisso a gente aprende, né? Tudo dependemos de Deus. O que produz o homem, né, é vento, é passageiro. Mas o que Deus produz em nós fica, permanece, né? Deus abençoe você nesse dia. Rezemos ao Espírito Santo pedindo que ilumine o nosso coração. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Espírito Santo, ó Senhor Jesus, aqui estamos na vossa presença e vos pedimos que o nosso coração se faça uno, se faça íntegro, se faça conhecedor do vosso coração, ó Deus. E nesse escondimento, nesse recolhimento, nesse silêncio que faz a nossa alma nesse dia, o Senhor possa curar, tratar nossas feridas. Sejamos feridos só pelo amor, Senhor, só pela aventura de vos conhecer, de estar na vossa paz, mas que essa ferida seja produtiva, gere em nós uma marca de pertença, e não seja sanada, mas dela brote água viva, límpida, pura, da qual muitos podem beber também, para se alimentar também. Da ferida de amor não queremos ser curados, mas das feridas dos pecados
Queremos ser limpos, lavados integralmente. Quem somos nós, Senhor, para no meio de nossos pecados e de nossa corrupção, elevarmos a vós a nossa voz? Mas o que vos pedimos é que na condição de filhos, amados, pequeninos em nossa condição, mas muito amados pela vossa graça, sejamos hoje libertos sim de nossos pecados e agraciados sim com o vosso amor. Protegei nossos entes queridos, os mais enfermos, o Santo Padre, protegei o nosso pároco, Padre Marcelino, que ele se recupere plenamente, abençoai as famílias para serem sempre agraciadas por vós, protegidas por vós contra todas as adversidades. Protegei minha família, minha casa, iluminai meu coração, para que eu viva conforme a tua vontade. Vontade vossa é a que eu quero viver, para a santificação não apenas da minha alma, mas para levar aos outros a alegria que me leva a viver. Obrigado, Senhor Jesus, por tudo que tens realizado. Tens feito bem todas as coisas. Na intercessão da Virgem Maria, nos consagramos a vós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Permaneceremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nossa, parece que é engraçado que assim que a gente reza, né? Parece que a gente entrou em outro lugar, né? E assim tem que ser a oração, né? A gente tem que adentrar num santuário belíssimo que é o coração de Deus e ali permanecer, né? Experimentem um dia fazer retiro de silêncio, ainda nessa quaresma, quem sabe, né? Um dia de folga que você tiver, saia bem cedo, vai à missa, reza, né? Contemple, adore o Senhor e fique ali horas e horas rezando, contemplando os mistérios de salvação em nossa vida, né? Tenho certeza que você vai sair de lá refeito, né? Deus abençoe vocês. Então vamos lá, a leitura do Evangelho está em Lucas 18, versículo de 9 a 14, e diz assim, ó: Naquele tempo, Jesus contou esta parábola para alguns que confiavam na sua própria justiça e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para rezar. Um era fariseu e o outro cobrador de impostos. O fariseu, de pé, rezava assim no seu íntimo: Ó Deus, eu te agradeço, porque não sou como os outros homens, ladrões, desonestos, adúlteros, nem como este cobrador de impostos. Eu jejuo 2 vezes por semana. Eu dou o dízimo de toda a minha renda. O cobrador de impostos, porém, ficou à distância. Nem se atrevia a levantar os olhos para o céu, mas batia no peito dizendo: Meu Deus, tem piedade de mim, que eu sou pecador. Eu vos digo, este último voltou para casa justificado. O outro, não, pois quem se eleva será humilhado, e quem se humilha será elevado. Acho que diante de uma palavra como essa a gente não precisa nem, né, se esforçar em buscar mais acrescentar a mensagem que Deus já deu aqui para nós, né? E isso gera em nós uma identificação, né, de vida, porque a gente para olhar para esses 2 exemplos aqui do Senhor. Um era de boa fama, né, tido por todos já como ilustre, como grande, porque era um fariseu, então um excelente cumpridor da palavra e alguém que já se trajava e já se posicionava na sociedade como alguém de santidade, como alguém eleito por Deus, como um homem justo, né? Austero no cumprimento de seus deveres para com a religião, para com o Estado, para com o próximo, para com tudo, né? Mas muitas vezes, meus irmãos, esse pensamento, né, é extremamente assim, austero, né? É fruto também, né, de um desejo inicial de conhecer a verdade, de conhecer o amor, de conhecer a Deus. Tenho certeza que esse foi um desejo inicial deste fariseu lá quando criança, quando jovem, quando foi
ensinado, né? Mas esse desejo tornou-se amor por si próprio, pela boa aparência, por como é visto, por como é elogiado, né? E isso o perverteu, né? Fizeram com que a razão de sua vida trocasse. Em vez de ser servir a Deus, passou a ser servir a si mesmo. Em vez de dar coroa, glória, honra, louvores a Deus, mas os louvores de si próprio, né? E isso é pesado, é uma vida dura, é uma vida fadigosa. Você percebe na oração dele que ele se queixa um pouquinho, né? Ele se queixa. Ele se queixa não de ser como o pecador público, mas de ser como quem faz muito, né? Eu jejuo, eu faço isso, faço aquilo, eu me visto bem, eu falo bem, eu prego, eu oro, né? Eu sou excelente, eu sou, né, top, eu sou massa. E eu te agradeço. Te agradeço porque eu sou belo, porque eu sou demais, né? Então, é triste ver isso, né? Quando eu li, eu me emocionei porque eu percebo que há um tempo atrás, todos nós, né, antes de entrar na jornada de busca e tudo mais, desejava a Deus, desejava o amor, desejava o conhecimento da verdade, né? E tinha coragem, tinha ânimo, né? Jovem, forte, cálido, caridoso, caritativo, né? Esperançoso, rico na fé e buscando uma verdade. Deus é enorme, merece todo o louvor, merece a minha vida. Mas aí a gente se encontrou com a filáusia, né? Que é o amor desordenado por si próprio. E é esse exato amor desordenado por si próprio que também fizeram com que Adão e Eva tivessem caído, desejando ser como deuses, né? Como Deus. Mas não no ser como Deus no sentido assim, de acolher seu coração e desejar que os homens sejam conhecedores deste amor e salvos por este mesmo amor. Não. O ser como Deus mesmo de substituir Deus, né? De estar no lugar de Deus. Com seu poder, com sua majestade e com toda a sua glória, né? Talvez essa também fosse a intenção enganosa de Satanás, depois de conhecer tamanha glória de Deus. Enfim, é triste ver isso, né? Lúcifer foi feito para ser regente do coro celeste, né? Nós fomos feitos para também a ocasião mais bela de estarmos integrados ao corpo de Jesus, né? De participarmos de seu reino, para o louvor e a glória de Deus perpétua, para sermos como anjos, né? Até mais do que anjos, porque nessa terra comungamos o corpo e o sangue de Jesus. Então, meu Deus, somos chamados a uma coisa muito elevada, muito elevada. Aí de repente isso se perde por amor de si mesmo, por um amor desordenado de si mesmo. Engraçado o fechamento da luz bem nessa hora, né? Isso é triste, isso é desolado, isso é pesado, isso é ruim, né? E aí a gente pensa assim, será que eu não estou nesse mesmo isolamento, nessa falta de humildade, nessa aridez? Será que o solo do meu coração não está na escassez de água, de vida, de luz, de paz, de amor verdadeiro? Será que eu também me tornei infértil para a palavra de Deus, né? Por quais motivos eu rezo? Por quais motivos eu clamo? Por quais motivos eu vou à igreja? Por quais motivos eu estou ainda de pé rezando e lutando contra as tentações? É para ser diante dos outros ou diante de mim mesmo, né? Amado, querido, elogiado? É por isso? Que triste. Não. Não é motivo suficiente para tanta coisa, não. Né? Amar-se tanto a esse ponto, né? E aí várias pessoas, né, na história da igreja rumaram por essa heresia jansenista, né? De buscar o mérito nas atitudes humanas, para toda graça, para todo amor e para a redenção. Não, o mérito é de Deus.
Quem apaixonadamente rendeu sangue, né, para nos salvar, para nos redimir, foi Jesus. Jesus Cristo, Filho de Deus, nosso amado Mestre e Senhor. Foi Ele quem chorou, né? Foi Ele quem sofreu. O mérito é dele. Ele nos resgatou com o preço de seu sangue. Ele é o grande Deus, nosso Senhor, nosso Mestre. Ele que merece ser louvado e amado. Entendeu? Aí vem a oração do pecador, daquele que não buscou para si, né? Mas buscava o amor de Deus verdadeiramente. Então, essa é a doutrina, né? Esta é a verdade. É quando a humildade se produz em nós pelo conhecimento da verdade, de que Deus é excelso, é elevado e de que nós, estando aqui nessa pobreza, nessa humildade, precisamos ter um coração fertilizado pelo amor de Deus. E aí a oração fica assim, ó. Meu Deus, tem piedade de mim, que eu sou pecador. É isso. Tem piedade de mim, que eu sou pecador. E Jesus diz, eu digo, este voltou para casa justificado, o outro não. Pois quem se eleva será humilhado, e quem se humilha será elevado. Meus irmãos, quão grande é o amor de Deus por nós. Meditamos então aqui sobre São Tomás de Aquino, falando sobre essa reconciliação que a paixão de Cristo promove em nós. Fomos reconciliados por Deus pela morte de seu Filho. A paixão de Cristo nos rendeu à reconciliação com Deus de duas maneiras. Removeu o pecado, que fez da raça humana inimiga de Deus, conforme se diz na Escritura, com efeito Deus odeia tanto o ímpio quanto sua impiedade. E de novo, em detestai a todos os que praticam o mal. Salmo 5, versículo 6. Em segundo lugar, a paixão foi o sacrifício mais bem aceito por Deus. De fato, é próprio do sacrifício ser algo pelo qual Deus é aplacado. Assim, como o homem perdoa uma ofensa cometida contra ele em consideração a uma reparação que se lhe faz e lhe é agradável. Por isso é dito, se o Senhor mover-te contra mim, que ele aceite meu sacrifício. Do mesmo modo, o sofrimento voluntário de Cristo foi um bem tão grande que, em consideração a este bem, encontrado na natureza humana, Deus se satisfez para além da totalidade das ofensas cometidas por toda a humanidade, no que diz respeito àqueles que estão ligados a Cristo em seu sofrimento através da fé e da caridade. Quando dizemos que a paixão de Cristo nos reconciliou com Deus, não queremos dizer que Deus começou a nos amar novamente, mas, pois está escrito, amo-te com eterno amor, mas sim que pela paixão, a causa do ódio ou da inimizade foi removida. Por um lado, através da remoção do pecado, e por outro, pela compensação feita por um bem que era mais do que aceitável. Então, olha que legal. Pela oferta de Cristo, que foi mais do que aceitável, foi mais do que no valor, né? Como meditamos já, que era necessário para a nossa redenção, não só o pecado foi removido e saímos da condição de inimizade, e o amor passa a ter aquele aspecto da fruição, né? Onde, de fato, esse amor é ativo, é vivo, mas não só isso. Como o valor excedeu ao que era necessário, existe um terno, uma ternura, uma delícia, uma prontidão, uma capacidade de transformar esse coração que antes estava simplesmente assim raso, que era uma terra simplesmente revolvida, essa terra torna-se umidificada, torna-se generosa, torna-se semelhante a Deus, torna-se frutífera, torna-se um jardim, né? Então, que bonito, né? E a humildade vem disso, né? A humildade vem da palavra humus, que quer dizer fértil, né? Quer dizer úmido. Tanto quanto podiam compreender aqueles que abateram o nosso Senhor,
A paixão foi mesmo causa de ira divina. Mas o amor de Cristo ao sofrer foi maior do que a perversão daqueles que fizeram o Cristo padecer. Portanto, a paixão de Cristo foi mais poderosa em reconciliar todo o gênero humano com Deus do que em causar ira de Deus. O amor de Deus para conosco fica evidente naquilo que se produz em nós. Disse que Deus ama alguns homens para lhes permitir compartilhar da sua bondade, na visão de sua essência mesma, donde advém que vivemos com Ele, em sua companhia, como seus amigos, pois que é nessa condição tão amável que consiste a beatitude, a felicidade que é buscada no início, tanto pelo coração do fariseu como pelo coração do homem humilde, que está ali, que é pecador e reconhece seus pecados. Ou seja, passamos então a viver com Jesus por meio da paixão, por meio do que ele conquista nessa paixão, e na sua companhia como amigos, pois essa é a condição amável que consiste na felicidade buscada, na felicidade, na beatitude buscada. Então, meus irmãos, não estamos errados em desejar que o nosso coração conheça o amor, conheça a aventura da vida, conheça a alegria, conheça o prazer que esta vida pode provocar em vista da futura, que é a vida eterna. Mas veja, essa aventura se conquistou com a paixão de Cristo. E só é possível porque nós vivemos em companhia dele, sabendo nós sermos aqueles que somos amados, aqueles que somos lavados, aqueles que somos tocados, corrigidos, tornados férteis, Mas Cristo é aquele que no nosso relacionamento se deu por mim. É o meu Deus, é o meu mestre. Ele está numa condição honrável, uma condição adorável, uma condição excelsa, maior, superior. Mas graças a essa condição dele, nós estamos lado a lado, nós estamos juntos, nós estamos unidos, porque Cristo fez isso por mim, fez isso por você. Olha que forte isso. Em sua companhia, com seus amigos, pois esta é a condição amável que consiste na beatitude, que é a felicidade. Disse também que Deus ama aqueles a quem admite esta visão, seja ao conhecê-la diretamente a Ele, seja ao dar-lhes aquilo que os leva a ela, como quando Ele concede o Espírito Santo como penhor desta visão. Foi nesse convívio com a bondade divina, desta visão da essência de Deus, que o homem pelo pecado foi removido. E é neste sentido que falamos do homem enquanto privado do amor de Deus. E na medida que Cristo, fazendo a reparação por nós em sua paixão, conseguiu que os homens fossem novamente admitidos na visão de Deus. Nesse sentido é que se diz que Cristo nos reconciliou com Deus. Meu Deus, Fomos reconciliados com Deus em todos os sentidos. Em todos os sentidos, Então, na nossa essência, na nossa natureza, na nossa inteligência, nos nossos afetos, na razão de nossa vida, na própria visão de Deus, na própria comunhão com Deus que agora se torna possível, na própria visão da alegria, da beatitude, Quem diante desse mistério tão maravilhoso, ainda se sobreelevaria? Não tem jeito não. Diante desse conhecimento, dessa verdade, como nos expõe aqui São Tomás, e diante daquilo que nos expõe o Evangelho, quem é que vai se achar grande coisa diante da maravilha que Deus realizou por nós? Mas é maravilhoso ser amado e perceber que Deus quer assim, que desse jeito, sendo grande, misericordioso, seja sendo bondoso, derramando seu sangue, dando seu corpo, dando sua vida por nós, Ele realmente nos aproximou. Ele, o grande. Ele, a misericórdia. Nós, a miséria. Mas é lado a lado, misericórdia com miséria, que nós encontramos o que é a vida feliz. Por isso eu não faço questão de tentar ser eu o grande. Deus me livre, Deus me livre. Isso é algo divino, é algo de Deus. E Ele fez porque Ele sabe que eu não posso.
Ele fez porque Ele sabe que eu não posso, mas eu preciso. E precisando, Ele fez. Sou amado demais. Que bom, né? Se o nosso coração, a partir de hoje, desejar a humildade. Fica com Deus, tenha um santo sábado e amanhã participe da Santa Missa, né? Amanhã é domingo, é dia de reunir a família, participarmos da Santa Missa e prestarmos atenção com diligência à homilia do Padre. Um abraço, até amanhã.